também caí no conto de fadas de que o Estado era algo maravilhoso e servia para distribuir a renda entre as pessoas, para promover a igualdade entre as pessoas. Quando eu era criança, eu sempre ouvi que eu tinha que agradecer muito as coisas que eu tinha, né? Uma boa família, um bom lugar para dormir, presente de Natal, um bom lugar para estudar, comida à vontade, enfim. Que tinha muitas crianças passando fome e sem lugar para dormir, passando frio à noite na rua, muitas crianças carentes por aí. E isso me causava sempre uma certa dor. Você sempre fica pensando, poxa, eu tenho tudo e tem tanta gente que não tem nada. E nessa época eu vi os adultos reclamando muito de imposto. Ah, nossa, não sei o que lá tá caro, nossa, o imposto aqui é absurdo, o governo só rouba a gente e tal. E aí eu pensava, poxa, se o governo cobra imposto para distribuir a renda, as pessoas são contra as diferenças sociais. Poxa, então como é que o cara pode reclamar de imposto? Sabe, eu achava um absurdo uma pessoa ter tudo e outra não ter nada. Eu achava um absurdo uma pessoa que tinha tudo reclamar de imposto para que essa pessoa que não tem nada tenha uma mínima condição de vida. Então assim, eu achava um absurdo, por exemplo, uma pessoa poder comprar uma Ferrari enquanto outra pessoa não podia nem sair da rua, cara, não conseguia nem dormir sem passar frio, né? Inclusive, guarda bem esse exemplo da Ferrari. Eu também nunca fui um cara muito simpatizante com as ideias conservadoras, com aquela doutrinação religiosa, com um só padrão de família. Eu lembro que quando eu tava na primeira série, quer dizer, a gente era muito criança, tinha um moleque na minha sala que ele já tinha jeitinho de mulher e tal, aquele jeitinho de gay. Então assim, você já vê que o moleque nasceu gay. E ao mesmo tempo eu via muita gente, não que os conservadores são preconceituosos, não é isso que eu quero dizer, mas eu via muita gente do outro lado, falando, tá vendo, alguém tem que morrer, isso é falta de tapa na cara, não sei o que lá. E eu não concordava com essas ideias desde cedo. Então eu achava, quando eu era criança, que eu tinha uma cabeça mais voltada para a esquerda, sem nem saber o que era esquerda na época. E aí veio minha adolescência, tal, no final dos anos 90, e eu lembro que o pessoal falava muito do Lula, né? Metia o pau no Lula, o Lula é um ignorante, o Lula é um peão, não sei o que lá. E eu considerava o quê? Bom, se na época que o Lula disputou com o Collor ganhou e o país ficou um caos, então significa que a gente precisa de um político diferente, a gente precisa de um cara que seja humilde, que realmente olhe pelos pobres. Eu realmente botava fé nesse discurso do pessoal de esquerda, de que não, o político tinha que ser um cara diferente, um cara humilde e tal. E eu achava que as pessoas que falavam mal do Lula na época, né, que era a figura mais popular, que representava essas ideias de extrema esquerda, eu achava que as pessoas que falavam mal dele eram pessoas preconceituosas, eram pessoas que não tinham uma cabeça aberta para uma visão diferente daquelas que eles já tinham. E aí com 17 anos eu entrei na faculdade e aí é que o bicho pegou, porque aí eu comecei a estudar muito na faculdade. Eu fiz engenharia, não tem nada a ver com política, com economia, nada. Mas eu tinha que estudar muito para a faculdade e aí eu também comecei a me interessar por outros assuntos. Eu comecei a ouvir notícia no rádio, eu comecei a ler algumas revistas, eu comecei a ler jornal, nessa época começou a estourar os blogs de internet como o UOL, IG, etc. Eu comecei a ler esse tipo de coisa e comecei a me interessar por política, por esse tipo de assunto. Mas além disso, cara, o fator principal foi que eu comecei a trabalhar duro. Então eu comecei a não aquele trabalhinho tipo, não, vou ajudar aqui meu pai aqui, vou ajudar meu tio não sei aonde, eu vou fazer um bico ali. Não, eu comecei a trabalhar fixo, comecei a trabalhar sério. E aí eu comecei a entender como que funciona o Estado. Olha só que coisa, cara, tanto nas coisas que eu lia, nas coisas que eu ia atrás, que eu aprendia na teoria, quanto na prática, vivendo, trabalhando no dia a dia, eu comecei a perceber que o Estado é ruim, cara. Tudo que é estatal é ruim, é impressionante. Tudo que é público é ruim. E aí eu comecei a formar uma opinião e comecei a perceber que na verdade é aquela história mesmo. Nada é tão caro quanto aquilo que o Estado te dá de graça. Infelizmente, para a gente se livrar de um preconceito, para a gente se livrar de um conceito que a gente tem prévio, a gente precisa realmente de muito esforço, a gente precisa abrir a nossa mente, absorver nossas novas ideias e realmente pegar e colocar as cartas na mesa e falar, não, agora eu vou formar a minha opinião livre dos meus preconceitos. Eu tive que desconstruir aquela minha ideia de direita e esquerda, porque para mim, um cara de direita era aquele militarzão, aquele cara religioso, aquele cara até preconceituoso. Para mim, a ideia de direita era essa, da extrema direita. E eu comecei a ver que existem outras ideias de esquerda também, que são as de extrema esquerda, que é aquele cara comunista, aquele cara revolucionário, aquele cara que apoia o Che Guevara, tal, Stalin, etc. E aí eu comecei a perceber que entre os dois extremos existe o pessoal que está no meio. E aí eu comecei a perceber que, peraí, eu não estou nem aqui nem aqui, então onde que eu estou? Comecei a formar a minha ideologia. Isso foi mais ou menos no começo do governo Lula, cara. Então o pessoal ainda falava um monte do FHC, falava, não, o Fernando Henrique privatizou, ele era um cara errado e tal. E eu comecei a achar que o Fernando Henrique, PSDB, etc.,
etc. Esses caras eram mais parecidos comigo, quando na verdade eles não são. Na verdade eles também são pessoas deslocadas para a esquerda, não tanto quanto a extrema esquerda, como Lula, PT, Dilma, etc. Mas são caras sim voltados para a esquerda, voltados para uma enorme intervenção estatal, ainda que menor do que a do pessoal de extrema esquerda, mas eles ainda são muito intervencionistas. E o que acontece é que, infelizmente, aqui no nosso país, a gente não tem acesso a liberalismo de verdade, cara. Então, nesses últimos anos, eu comecei, olha só, cara, depois que eu me formei, depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu comecei a ler sobre política, depois que eu comecei a entender muito dessas coisas, aí é que eu percebi que existe o liberalismo, cara. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu pelo menos confundia muito o nome liberalismo com os liberais americanos, o que não tem nada a ver. Os liberais americanos, na verdade, eles são um pessoal mais voltado para a esquerda, eles não são tão conservadores, mas isso é assunto para outro vídeo. Então eu comecei a perceber que na verdade eu era um cara muito a favor de liberdades. Eu sou a favor das liberdades individuais, no sentido de que as pessoas podem fazer o que elas quiserem, cara, desde que elas não prejudiquem o próximo. Ou seja, cara, sei lá, se eu tô a fim de cortar minha mão, olhei minha mão e falei, eu quero cortar minha mão fora, pá, cara, corta, a mão é sua, faz o que você quiser. Se você quer fazer o que, cara? Você quer tatuar seu rosto? Beleza, vai lá, tatua. Eu posso achar isso feio, mas isso não importa, o rosto é seu. Vai lá, faz o que você quiser. Você quer fazer o que? Você quer se matar nas drogas, na bebida? Vai lá, faz isso. Você quer fazer o que? Você quer dar bunda? Você quer casar com um homem? Quer casar com mulher? Quer casar com mais de uma pessoa? Meu, vai lá, faça o que você quiser, desde que você não faça mal ao próximo. Inclusive, cara, se você quiser fazer uma operação econômica, uma troca ou uma contratação econômica, sei lá, vai lá, faz o que você quiser, desde que você não prejudique o próximo. O Estado não deve falar a que preço que eu devo vender algo, inclusive o nosso trabalho, ou seja, o salário mínimo. O Estado não deve dizer como eu devo guardar o meu dinheiro, o FGTS. O Estado não deve dizer o quanto de solidariedade, entre aspas, eu devo ser, ou seja, que é a contribuição social sobre lucro líquido. O Estado não deve se meter nisso, cara. O Estado deve simplesmente tomar conta para que as pessoas não enganem umas às outras, para que as pessoas não prejudiquem outras pessoas, ou seja, para que esse cara não engane esse, ou que esse cara não produza algo e, sei lá, polua o meio ambiente, prejudicando outras pessoas. Nesse caso, o Estado deve intervir, somente nesse caso. E aí no meio desse raciocínio eu comecei a perceber, cara, que a esquerda, ela é invasiva na liberdade econômica das pessoas. Ela restringe um tipo de liberdade das pessoas. Mas principalmente, cara, além dela fazer isso, isso não dá certo. Em lugar nenhum do mundo, em momento algum da história, isso deu certo. Ou seja, isso é uma intervenção que só dá errado. Lembra daquele exemplo da Ferrari que eu falei? Pois é, eu comecei a amadurecer e entender, lendo e vendo na vida como as coisas funcionam, que você tributar, você penalizar esse cara que comprou a Ferrari para distribuir renda para o cara que não tem onde dormir, não funciona. Na verdade, você só trava a economia, porque quando você faz isso, cara, você trava as pessoas que podem progredir, fazendo com que essa pessoa que comprou essa Ferrari distribua a renda dele de uma maneira mais livre. Ou seja, você impede o cara que vai fazer o pneu para esse carro, você impede o cara que vai pintar o carro, você impede o cara que vai abastecer o carro, que vai lavar o carro, que vai estacionar o carro. Você não empurra quem está embaixo para cima, você puxa quem está em cima para baixo. E pior, cara, você penaliza o progresso. Não adianta você negar esse fato. É graças à premiação natural das pessoas que são mais eficientes, das pessoas que produzem mais coisas que outras pessoas querem, que você tem uma humanidade progredindo, que você tem a cura de doenças, você tem a descoberta de novas vacinas, você tem a descoberta de novas tecnologias, com raríssimas exceções, mas muito raras exceções. Tudo que há de bom na humanidade veio porque uma pessoa, baseada em interesses individuais, quis produzir algo para ser premiado por aquilo. Ah, mas tem aquele cara que inventou aquele remédio e negou o dinheiro, aquele cara que fez tal coisa em prol da humanidade. Verdade, cara, e esses caras são muito admiráveis, só que esses caras são a exceção. Deu para entender? Eles não são a regra, eles são a exceção. Inclusive eu vou finalizar aqui deixando um breve raciocínio aqui para vocês. O Estado, cara, para ele crescer, ele pode fazer isso de duas formas. Ou ele pode chegar metendo o pé na porta, isso cria uma enorme rejeição, ou ele pode ir crescendo aos pouquinhos. Em vez de vir e cobrar um enorme imposto de renda das pessoas, que geraria uma enorme rejeição, revolta, tudo, pessoal na rua manifestando e tal, o que o Estado faz? Ele faz algo ainda pior. Ele deixa o imposto de renda abaixo e começa a tributar as operações econômicas bem pequenininho. Então, peraí, o cara produz um carro? Bom, eu vou criar imposto sobre produto industrializado. Isso vai, entre aspas, doer
mais diretamente só numa pequena parcela da população. Na verdade, isso vai rebater em todo mundo, né? Porque todo mundo depende daquele produto. Mas enfim, ninguém vai perceber isso diretamente. Então o governo vai pegando e vai tributando aos poucos as operações econômicas, o que é um veneno para a sociedade, porque você penaliza quem produz mais. Ou seja, quanto mais o cara produz, quanto o cara mais presta serviço, mais ele é tributado. Isso trava a nossa economia, isso faz com que a nossa economia seja uma economia cara e ineficiente. Agora eu vou pedir um favorzão pra você, cara. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Se você já é inscrito, cara, faz o seguinte, mostra o meu trabalho pra 1 ou 2 amigos, vê se o pessoal se interessa. Se o pessoal se interessar, pede pra se inscrever no meu canal. Vamos fazer esse canal crescer, beleza? É isso aí, até a próxima e vamos questionar tudo.